Você está na vibe de Jazz, a rádio que toca a sua vida. Opa, Agradecemos por sua audiência. olá, pessoas. Começa agora na vibe mundial, programa Café com Sexologia. Falamos sobre sexualidade, saúde mental e relacionamento de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Pessoas interessadas em conversar sobre questões de saúde. Pessoas que querem o bem para a sua própria vida. Atentos. Estamos aqui com os nossos colegas do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, o Rafael Teixeira e a Camille Borges, ambos psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas de casais e de sexualidade. E o nosso convidado de hoje, alguns de vocês já conhecem, porque ele também já esteve aqui para falar sobre sociologia e sexualidade. Professor Jorge Leite. Jorge, muito obrigado por ter vindo, porque você sempre traz uma contribuição importante. E hoje o Jorge vai falar sobre pornografia. Jorge, bem-vindo. Bom, eu que agradeço, Osvaldo, obrigado. Camille, Rafael, todo mundo da equipe aí, muito obrigado. E é sempre um prazer estar aqui, né, com esse trabalho tão importante do Impassex. Eba, que bom. Rafael, o que a gente vai perguntar pro professor Jorge Leite? Vamos ver. Vamos lá. Bem, gente, boa noite a todos. E acho que a primeira pergunta que me vem, né, Jorge? A gente já falou de pornografia, então como é que a gente entende o que é pornografia? Tá. Eu particularmente gosto de trabalhar com a noção assim, que pornografia não é um objeto ou um produto em si, né? Assim, não é um filme, um livro, uma fotografia, né? A pornografia é mais uma categoria de classificação que está dentro da nossa cabeça, né? Por isso, historicamente, né, ela é uma categoria que surge no século XIX, na segunda metade, e ela foi criada para classificar determinadas obras, né, assim, que iam contra os valores, né, sociais, valores éticos, valores estéticos, valores religiosos, da Europa no século XIX. Né, assim, então, não é por acaso que é no mesmo período que surge o termo erotismo também. Né, que eles surgem e se desenvolvem mais ou menos juntos, né, esses dois termos, pornografia e erotismo. Comumente o termo é usado para categorizar determinadas obras, e aí aquilo que eu falei, independente de ser uma fotografia, um texto, uma pintura, depois, né, no finzinho do século XIX, começo do século XX, os filmes, né? Quando essas obras iam contra os valores de quem está fazendo a classificação, o termo adotado, né, era pornografia. Quando essas obras iam a favor dos valores, né, e obras que têm como característica principal a representação da sexualidade. Né, assim, quando essas obras iam a favor desses valores, o termo usado era erotismo. Bem, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é essa compreensão. Se a pornografia, então, é algo errado ou imoral, que vai contra, e erótico é aceito. É uma coisa que é passível de ser, como é que eu posso dizer, aproveitada, vista, consumida como um produto. Né? Tem essa distinção, então, de compreensão. Sim, né? Assim, porque é isso, as obras de representação da sexualidade existem desde a antiguidade, né? Em todas as culturas, em todos os povos, né, assim, a sexualidade sempre foi representada, né, assim, e é isso, independente de ser em pinturas, textos literários, esculturas, né, independente do que for, ela sempre foi representada, né, e é engraçado que essa classificação, ela surge só no século XIX. E você acha que essa diferenciação existe até hoje? Sim, ela se mantém até hoje, embora, né, diria que os novos movimentos sociais associados à temática da sexualidade, né, movimento queer, né, junto com a teoria queer, o feminismo, né, o movimento LGBTQIA+, todos esses movimentos,
é indissociável pensar, né, assim, numa nova política sem pensar numa nova estética. Sim. Né, assim. E a estética da representação da sexualidade, né, ela começa a ser questionada também. Esses próprios categorias, né, o que é erotismo, o que é pornografia, elas começam a ser questionadas também. Né, assim. E é nesse sentido que vão surgindo as chamadas novas pornografias, né, assim, a partir da década de 80 do século XX, né, assim, mas principalmente a partir do começo do século XXI. Né? Então é isso, a chamada pornografia feminista, a pornografia queer, a pornografia alternativa, é uma série de representações da sexualidade que tradicionalmente foram chamadas, e ainda são por determinados grupos. Essas obras ainda são chamadas de pornografia, mas elas têm a intenção de trazer uma discussão política para isso, né? Assim, porque a pornografia mainstream, né, a chamada pornografia tradicional, principalmente a heterossexual, ela reproduz uma série de preconceitos, né? Ela reproduz racismo, classismo, etarismo, né? Assim, ela reproduz machismo, muitos casos homofobia. E essas novas pornografias vêm para questionar isso. Se vai ter imagem de sexo, sim, imagens explícitas de sexo, né, porque seria uma ingenuidade acreditar que isso não vai existir mais, não, né, ou não deveria mais existir. Aliás, é muito engraçado, né, assim, a gente pensa nesses grupos conservadores, né? Atualmente a gente posta tudo nas redes sociais. Você posta sua comida, né? Você está comendo. Você posta sua intimidade. Né? Aí você não quer que tenha imagem de sexo? Isso é quase uma contradição, né? Isso é óbvio que vai ter. E a noção a ideia dessas novas pornografias é justamente politizar, né? Se trazer para a discussão essas imagens de sexo, né? Questionando e muitas vezes denunciando ali o racismo, o etarismo, todas essa série de preconceitos, né? E mostrando, não estou falando muito, né? Não paro aqui, não. Mas assim, e mostrando o quanto é possível criar novos prazeres, né? Assim, uma nova maneira de ver o sexo, a sexualidade e a própria representação do sexo, da sexualidade, do gênero, né? De uma maneira, diríamos, mais libertária, né? E, pelo amor de Deus, não confundam com, né? Assim, com esses a Milley, não é nada disso, né? Mas de uma maneira mais progressista. É interessante você estar contando algumas coisas e ficou um binômio para a gente pensar. Você falou pornografia e ao mesmo tempo falou de erotismo. Parece que teve algum autor aí há uns 100 anos que falou que pornografia era o erotismo dos outros. Isso. Como que assim, para dizer, olha, não, eu não considero isso pornográfico, isso aqui é erótico, aquilo eu não gosto, então aquilo é pornografia, para dar um valor moral negativo. E o que você está descrevendo são formas eróticas diferentes. E você frisou uma coisa que sempre que a gente discute alguma coisa de sexualidade, sempre aparece uma ideia de que nós desenvolvemos, aprendemos, precisamos aprender. Ou seja, você está contando que pornografias diferentes, a gente vai mudando e a gente aprende o que é pornografia. A gente aprende novas pornografias. A pornografia não é uma coisa estática, nunca foi. Inclusive não existia antes, porque se ela foi criada, o ser humano cria todas essas coisas, Jorge. Por isso que é interessante nós termos essa abordagem vindo da sociologia, porque nós temos um viés, eu estava conversando com o Rafael, a Camila aqui, quando falam pornografia para a gente, vem sempre a ideia de que não, isso aqui é um problema, porque as pessoas que vêm do consultório falando, eu estou viciado em pornografia, esse recorte é ruim, e é o que nós vemos no consultório. Então é necessário compreender uma outra abordagem. Você está contando que é uma categorização, ou seja, é uma categorização de erotismos de diferentes formas das pessoas se erotizarem. E isso não é necessariamente negativo ou ruim.
Nós temos alguns comentários aqui. Oba! Opa! A Carla elogiou o que você disse, perfeito, Jorge. E ela deu também um exemplo, né, sobre estupro, que alguns vídeos também reproduzem cenas extremamente violentas, e acho que tem total relação com o que o Oswaldo trouxe, né? O que a gente assiste, o que a gente aprende, muitos jovens começam a aprender sobre comportamento sexual assistindo pornografia. Você acha que tem uma relação com o que as pessoas deveriam consumir ou não deveriam? Não sei se minha pergunta ficou. Então ficou assim, essa temática, né, assim, vamos dizer, desse caráter pedagógico da pornografia, né, ela é antiquíssima, né, inclusive a representação, primeiro pensando um pouco assim em termos históricos, né, no Ocidente, né, do Renascimento até mais ou menos o século XVIII, né, existia uma série de representações da sexualidade, né, seja literária ou pictórica, mas normalmente essa representação da sexualidade ela estava associada a críticas políticos-sociais, né, assim, em especial a crítica à religião. Né, assim, não tinha, né, na Europa do século XVI, XV, XVI, né, até o século XVIII, não tinha como falar sobre sexo sem falar sobre religião. Né? Essas coisas estavam intimamente associadas. E, normalmente, esses trabalhos que existiam, né, cujo grande exemplo é o Marquês de Sade, no século XVIII, eram obras críticas, né, à religião, a toda a estrutura social. Né? E a partir do século XIX, né, pós-Revolução Francesa, etc., que surge o que a gente entende hoje em dia como pornografia mesmo, porque aí ela passa a ser um mercado. Né? Ela passa... Isso, claro. Né, são um conjunto de obras que tem como... diria assim, né, se a gente fosse definir aqui rapidamente o que é essa pornografia, né, assim, obras que têm como objetivo a excitação do seu consumidor, né, e isso é indissociável de criar um mercado para isso, né, diferente do que tinha até então. Essas obras, óbvio que elas tinham um mercado próprio, mas o objetivo delas não era ganhar dinheiro, vamos dizer assim, era fazer uma crítica político-social. Né? A partir do século XIX, isso aí é um negócio em si, como qualquer outro, né, que vai se desenvolvendo nesse período. Mas desde esse período do século XV até, né, e até hoje em dia, um dos debates que a chamada representação da sexualidade, seja na sua versão pornografia, ou seja na sua versão erotismo, um dos debates que ela sempre trouxe é isso, o caráter pedagógico, ela ensina alguma coisa. Ela ensina alguma coisa. E é isso, ela pode ensinar as lógicas mais machistas, homofóbicas, violentas, como ela pode, via as novas pornografias, né, se criticar isso e, vamos dizer, ensinar, né, se através desses produtos, novas maneiras, né, assim, mais progressistas e menos preconceituosas de lidar com a sexualidade. Mas essa temática, em momentos conservadores, né, essa temática desse caráter educativo da pornografia, ele sempre volta pelo seguinte: é importante lembrar que historicamente, mesmo até, né, assim, mesmo ainda com a internet, em especial antes da internet, muita gente não tinha acesso a imagens disso, né? O que é o sexo exatamente? Claro. Né? Assim, como é, historicamente, tinha muita gente que não sabia como era o genital do outro, né? Assim, não sabia. O único local que mostrava essas coisas era a pornografia. Né? Era a pornografia. Eu estava vendo algumas coisas sobre pornografia e aí descubro que ali pelo começo da década de 80, nos Estados Unidos, a pornografia ela foi descriminalizada porque eles perceberam que a pornografia era forma de educação sexual na falta de uma educação sexual formal. Quer dizer, o Congresso americano votou para tirar isso de um status de crime, porque afinal de contas, onde eles vão aprender? Se a gente não oferece, eles vão aprender. E aprendiam. E esse era o uso.
Só que você está me contando também que tem uma diferença entre a pornografia, então, na década de 1980 e a de hoje. Porque hoje a gente tem um acesso à pornografia, sim, a tecnologia permite acessos diferentes de formas mais facilitadas, coisas que não aconteciam, sei lá, há 120 anos. No entanto, se alguém está aí ouvindo, assistindo, vai achar que no começo do século XX não tinha. Tinha. Existem cartões, postais, fotos de situações sexuais. Inclusive, que a gente vai olhar e dizer assim, já existia isso? Ou seja, as variações estavam lá. Mas nós estamos falando do começo do século XX, final do século XIX. A tecnologia vai dar novos formatos ou vai ampliar o acesso. Pois é, mas você está contando, então, serve sim de ensino, serve de educação, serve de uma forma de aprendizado. E como é que socialmente você pode perceber a diferença entre isso continuar tendo uma utilidade, então, de alguma forma, é assim, e de uma forma que pudesse ser negativa? Porque, torno a dizer, nós vamos sempre pensar no aspecto negativo, esse sujeito está comprometido, tem problemas. Então, como eu estava falando, esse período, né, períodos mais conservadores, né, comumente eles são associados a lutas desses grupos conservadores, lutas por diminuir o acesso a questões sobre sexualidade, né? Assim, muitas vezes diminuir o acesso ao conhecimento sobre sexualidade, né? Quando as pessoas não têm uma educação sexual, vamos dizer, formal, né, assim, na escola, né, elas vão buscar em outro lugar. Né, elas vão buscar em outro lugar. E a pornografia, né, um dos motivos que a pornografia se mantém, né, tem esse mercado tão garantido, não é o único, claro, mas um deles, né, porque ela é uma fonte inesgotável, né, de um tipo de conhecimento sobre sexualidade. Comumente super machista, violento, agressivo, preconceituoso, mas muitas vezes as pessoas, quando não têm acesso nenhum, né, vão buscar lá. Então, essas campanhas atuais, né, assim, de que não se deve ter educação sexual em escola, gente, isso só vai aumentar o consumo de pornografia, né, assim, via Xvideos, via esses hubs de pornôs. Sim. E outra coisa que eu acho extremamente interessante, que é o seguinte, a pornografia é íntima da tecnologia, né? Falou pornografia, falou tecnologia. Então, assim, surgiu a fotografia, né? O primeiro, né? O daguerreótipo ali na metade do século XIX, né? Alguns anos depois, a gente já encontra as primeiras imagens de pessoas nuas. Né? Na literatura isso tem, né, descrições desde a antiguidade. Né? Surgiu o cinema, né, assim, logo em seguida já começam os stag movies também. E a internet vai fazer exatamente a mesma coisa. Aliás, né, a internet vai perceber o quanto a pornografia rende para o mercado net. Né? Tanto que foi a pornografia, né, a indústria pornográfica, que foi o mercado pornográfico, né, mais preciso, né, do que só a indústria. Mercado é legal porque pressupõe o consumo também, né? A indústria a gente foca muito na produção. O mercado, ou seja, produção e consumo, né, é a pornografia via internet que ela vai começar. Ela vai ser, os sites pornôs vão ser os primeiros que vão ter na história da internet pagamento por cartão. Né? Se não existia, se não fosse, ou seja, se não fosse, né, as lojas, vão ser os primeiros sites que vão passar streaming. Os primeiros streamings da internet foram sites pornográficos. Assim, pagamento por cartão, tudo isso é a pornografia. Agora, né, assim, a indústria que mais investe em realidade virtual também é a indústria pornô. Sim. Né? Sabe o que eu fico pensando, Jorge? O quanto me vem à cabeça, né? O que a gente vê na clínica de pessoas que chegam com questões com pornografia. E é isso que você está falando me faz pensar assim. Primeiro, a gente não vai proibir pornografia, a gente não tem poder para parar. É que nem chegar e falar assim, vamos proibir os filmes de terror. É uma categoria, né? Vamos proibir os livros
eróticos, né, que chama de literatura erótica, né, nem pornográfica. E aí, quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de um produto que é consumido, e para nós, terapeutas, como, né, quando a gente trabalha com isso, a gente vai entender não o produto em si, mas qual é a função disso na vida do paciente. Então, você deixa de trabalhar, você tem questões de relacionamento, então eu não vou olhar para a pornografia, mas eu vou olhar para essa pessoa e como é que ela vai incluir a pornografia na vida dela. Até onde isso é um problema para Exato. você e te deixa. E as pessoas nos procuram com essa coisa de a pornografia é o meu problema. Sim. E não E é a a gente não vai pornografia. olhar a pornografia. Vocês viram isso? Ouviram isso? Do ponto de vista da psicologia, nós não estamos preocupados com a pornografia. E o professor Jorge estava mostrando, caramba, a pornografia é um fenômeno social, inclusive envolvido no desenvolvimento de tecnologia. Uau! Você estava falando, existe há muito tempo, e os livros escritos. Eu me lembrei, época romana, Ovídio escreveu um texto, Ars Amatoria, a arte de amar. Mas não era pornográfico. Não. Ensinava como assim, assistindo os jogos lá, o sujeito interessado na mocinha do lado já bota a mão na perna dela, já. Ou seja, era a forma de educação sexual de maneira mais descritiva, fácil. Você falou, Oswaldo, eu lembrei do Kama Sutra. Eu não sei qual que é a origem do Kama Sutra. É indiano. Mas é muito essa coisa, né? Não é visto como, né? O Kama Sutra, ele tinha uma função de manutenção, né, dos comportamentos indianos. Só que, assim, o que a gente chama de Índia são dezenas de etnias diferentes, né? E o Kama Sutra exatamente descreve comportamentos, inclusive de relacionamentos interpessoais, nesses vários grupos. É que quando a gente fala de Kama Sutra, parece que a gente só está falando daquelas figurinhas. É bom, outra coisa. É posições. É bom lembrar que as figurinhas das posições, elas são século XV muçulmanos. Não é indiano. Eles pegaram o Kama Sutra e desenharam o Kama Sutra. O Kama Sutra, originalmente, quando foi escrito há 2000 anos, não tinha nenhuma figurinha. Inclusive, aqueles templos indianos onde tem as figurinhas de sexo são muçulmanos. E uma coisa muito, muito interessante aí do Kama Sutra, é outra tradição cultural, é outra lógica, mas que era um livro, né, escrito pelo Vatsyayana, né, assim, um mestre espiritual, um guru, né, e é um livro para desenvolvimento espiritual, né, assim, porque isso é super importante. No Ocidente, a gente tem uma tradição de que vê espiritualidade e sexualidade quase como opostas, né? Assim, e como que estão sempre em conflito. Mas isso é que é a exceção da exceção. A regra, em várias outras culturas, é que a sexualidade e a espiritualidade andam juntas. É um caminho para chegar à espiritualidade. Isso. Né? Aliás, no mundo romano, no Império Romano, a sexualidade e espiritualidade andavam juntos, sim, porque afinal de contas nós tínhamos deusas e deuses que eram descritos com atividades sexuais, inclusive o que a gente chamaria hoje de imorais, porque afinal de contas eles faziam sexo fora do casamento, com traições, com enganações e etc. Nós com animais, com baixarias, é que a gente fala sempre assim, os gregos e romanos, nós somos descendentes. Então, se a gente fosse mesmo, nós estamos defendendo outra categorização de moral. É isso mesmo. Mas isso é interessante. Então, a pornografia, ela é um fenômeno desse mundo europeu. A gente traz para as Américas, mas é porque nós continuamos sendo europeus no sentido ideológico. Sim. Né, essa mesma coisa quando o pessoal fala, né, assim, pornografia em culturas asiáticas, por exemplo, você fala, cara, isso chama-se colonialismo, né? Se olhar para todas aquelas obras lindíssimas, maravilhosas, aquelas gravuras japonesas, falar, isso é pornografia ou não, isso é colonialismo. Olha só, gente, nós tivemos no programa de hoje, o professor Jorge trazendo isso aqui, e vocês percebem que assim, quando a gente está pegando fogo, a gente está envolvido com os assuntos, já está na hora de terminar. Que tal vocês dois, os nossos colegas do Impassex, trazerem um fechamento hoje? Camille? Só agradecer a presença do Jorge, né? Acho que ele nos ensina muito sobre essa questão do proibicionismo e que nós terapeutas podemos levar para a clínica e refletir sobre essa questão, né? Enfim.
Mas só para deixar registrado que nós tivemos muitos elogios durante a live da Mônica, da Denise, da Carla, da Raquel, mandando abraço, falando parabéns pelo trabalho. Obrigada aí pelas colocações, continue interagindo nos nossos programas, que é sempre enriquecedor. Parece que as mulheres estão sempre envolvidas nas questões e discussões de uma sexualidade séria e sadia. Percebam isso, porque isso é importante no nosso mundo atual. Rafael, tome a Bem, palavra. eu queria agradecer também a presença do Jorge. É sempre um prazer ouvir o Jorge falar. E é isso, né? Acho que esse assunto ainda se estenderia por muito tempo, porque pornografia evoca, acho que, muitas questões, mas para a gente que trabalha, né, na clínica e vem isso, pessoas chegando como se tivesse um problema e a gente precisa discutir toda essa questão de consumo, de compreensão, de ser saudável, isso é para outras histórias, né? Muito obrigado. E é isso aí. Eu que agradeço, fiquei super feliz de novamente aqui. Agradeço a vocês e a todo mundo que está aí assistindo, comentando. Tá? Muito obrigado. Muito bom, gente. Lembre-se, semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos ter um colega de psicologia, o Hamilton Mendes, para falar sobre corpos gordos e sexualidade. Porque é uma das coisas também complicadas na nossa cultura, ou não precisam ser complicadas. Acho que nós vamos ter boas conversas aqui. Até mais então. Posso contar com vocês? Domingo, 20h30. Até mais, gente.